Como aprender inglês como um nativo? Neste vídeo vamos ver duas dicas simples e práticas, um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir e conseguir assim aprender inglês sozinho e de casa. Hey guys, Thiago aqui, mais um vídeo do canal e neste vídeo, como eu falei, vamos aprender um passo a passo simples, são só duas dicas de como aprender inglês como um nativo. E antes de irmos para as dicas, só queria falar que deixei aqui embaixo na descrição dois links para vocês. Um primeiro é com um mega aulão de inglês, são mais de 6 horas de inglês básico, iniciante. E o segundo link é um mega pacote de textos com áudios em inglês. Muito bom também e vai ser muito útil para o teu estudo diário. Tem até um outro vídeo, vou deixar aqui e aqui embaixo também na descrição, onde eu explico como usar esses textos com áudios para você estudar todos os dias aí. Tá aí, os links estão aí embaixo na descrição, é gratuito, basta clicar, colocar seu e-mail e pronto, já vai ter acesso. Você recebe o acesso por e-mail. Agora sim, vamos lá, vamos falar aqui as dicas de hoje, que é o passo a passo de como aprender inglês como um nativo. Ready? Go! Certo? E o primeiro passo, a primeira dica desse nosso passo a passo é palavras, aprender mais palavras em inglês, ou seja, vocabulário. Não tem como a gente fugir disso, só que, aguenta aí, não foge. Como que funciona? Qual a ideia que a gente tem que ter para conseguir fazer esse passo ser muito melhor? A ideia é o seguinte, lembra o mesmo princípio de quando uma criança começa a aprender a falar. Do you love your daddy? A primeira coisa que ela faz é escutar. Ela escuta bastante e tenta repetir. Então ela escuta e tenta falar. E como que ela aprende as palavras das coisas? É pegando. Eu tô aqui com a caneta. Então ela vai pegando e com certeza o pai ou a mãe dela vai falando. Caneta. Eu tô dando um exemplo da caneta, mas é feito com outros objetos normalmente. Mas é assim, ela começa a ligar a palavra ao objeto. Ligar a palavra ao objeto. Esse é o segredo, tá? Ligue a palavra ao objeto. Tem até um outro vídeo que eu falo como memorizar mais palavras em inglês. E uma dica é você justamente imaginar coisas meio que surreais. É parecido com essa, porque quando você liga a palavra ao objeto, você imagina o objeto, você vê o objeto. Tá, aonde que eu quero chegar então? Você vai começar a aprender o nome dos objetos que estão ao teu redor. Essa dica eu já falei bastante em outros vídeos, mas, nossa, funciona muito bem e te ajudará bastante. Por quê? Por exemplo, eu tô aqui com a caneta, então se eu não sei o nome disso, da caneta, em inglês, eu tenho que aprender. Como que se chama caneta em inglês? É pen. Aprendi. Então, se eu esquecer amanhã, opa, relembro ela. Isso tu vai fazer com tudo, com tudo. Por exemplo, tem caderno aqui também, tem um caderno. Como se chama caderno em inglês? É o primeiro passo, tá? Então uma criança, ela começa a ver as coisas e começa a ouvir e começa a falar. Assim ela vai aprendendo o nome daquilo. Ela não está preocupada se está falando correto ou não. Todo início é assim, normal. Certo, Thiago, eu entendi. Preciso ver as coisas e começar a dar um nome, descobrir o nome disso, dar um nome, descobrir o nome disso em inglês, certo? Como que eu posso acelerar isso para descobrir o nome mais rápido? Aí você pode conseguir com o Google Tradutor. Eu sempre indico o Google Tradutor, mas tem vários outros aplicativos que te ajudam a descobrir o nome das palavras em inglês. E o Google Tradutor é o tradicional, mas é o que eu uso e eu gosto, eu curto. Então você vai instalar o Google Tradutor no teu celular e todos os objetos que você vê aí ao seu redor, aonde quer que você esteja, seja no trabalho, na escola, enfim, você vai, se você ver e não souber o nome, você vai descobrir o nome daquilo em inglês. Com o Google Tradutor, basta colocar o nome e descobrir. Por exemplo, digamos que você esteja na escola e tem o quadro, normalmente, na sala de aula. Tem um quadro. Como se chama quadro em inglês? Ou esse quadro escolar. E aí assim você vai aprendendo. Só uma dica, você vai fazer isso com tudo. Não precisa ter pressa, não precisa também se desesperar. É uma coisa normal, você vai estar ali convivendo e vai vendo e olha, como se chama isso em inglês? Aí você coloca no Google, coloca no seu aplicativo aí ou no Google Tradutor e aprende a palavra. O bom do Google Tradutor é que também tem um áudio, que é essencial isso. Você não adianta só ler, né? Você tem que ouvir como é que é feita a pronúncia. Lembra a criança pega no objeto, os pais falam o nome e ela tenta repetir, porque de tanto ela ouvir, ela repete.
tanto ela ouvir, ela repete. Então você tem que ouvir. O Google Tradutor tem isso, mas eu creio que outros aplicativos também tem. Mas o Google Tradutor é o que eu uso, ele tem, tá? Então você coloca a palavra, o nome do quadro. Você vai ter a forma que é em inglês, né, a escrita, e você também tem um botão lá para você ter o áudio, o listen, que é muito importante, super importante, é essencial, não pode faltar o listen, pelo amor de Deus, não pode faltar. Então assim, você vai ouvir e aí você repete, o que você ouvir, você repete. Por exemplo, caneta é pen, aí você vai repetir, tenta igualar a sua pronúncia ao que você ouvir, tenta, não se preocupe, só tenta. Essa foi a primeira dica. Agora vamos lá, a dica 2. Lembrando que são só 2 dicas mesmo aqui neste vídeo, tá? E a dica 2 é o seguinte, você tem que montar frases em inglês. Pois é, mesmo iniciante, mesmo começando agora do zero, não importa. Você tem que começar a montar frases em inglês. Lembra do princípio da criança? Ela começa a aprender as palavras e começa a montar as frases. Não precisa ser frases complexas. Começa mesmo básico, simples. Quero comer, quero beber, enfim, tá vendo? Bem simples. E aí vem uma dica muito importante, tem até um outro vídeo, vou deixar ele aqui também no card, aqui na descrição, para você assistir depois, que é como montar frases em inglês. E lá eu dou uma dica bem legal, e eu vou falar essa dica aqui agora também, que é, praticamente, todas as frases, ela funciona assim, ó. Sempre tem alguém, quase sempre, tá? Tem alguém fazendo algo com outro alguém ou com alguma coisa. Certo, então vamos entender agora como que funcionam as frases, olha só. Sempre tem alguém, esse alguém é o quê? É o sujeito, é o que pratica a ação. O sujeito é o eu, tu, ele, ela, enfim, tá? Esse fazendo algo que eu falei é a ação. A ação a gente chama de verbo na gramática. É o beber, dormir, comendo, bebendo, dormindo. Dá uma ideia de movimento. Quando você ouvir uma palavra que dá uma ideia de movimento, é a ação, é o verbo. E aí o final é fazendo algo com alguém ou com outra coisa. Essa coisa são justamente os objetos, os substantivos. Por exemplo, na frase eu vou dormir, sujeito sou eu, né? O verbo é o vou, ó. Dormir é outro verbo, mas se eu completar eu vou dormir na rede. Esse rede é a coisa, é o substantivo no caso. Por que é importante saber essa dica e tudo isso que eu falei? Porque assim você consegue ir formando frases, mesmo se você for iniciante. Por exemplo, aqui na frente tem uma janela. Eu posso falar, eu vou abrir a janela. Nossa, a frase, eu não consigo falar isso em inglês. Como que eu vou falar isso em inglês, mesmo sendo iniciante? Agora você pode, com essa dica que eu lhe falei. Por exemplo, quem é o sujeito eu em inglês? É I. Como é ir? Eu vou. To go, go. Abrir, open. Então, ó, já tenho metade da frase completa aí. I go to open. E como é janela em inglês? Window. I go to open, window. A pronúncia não tá certa. Enfim, é no início, é assim mesmo. Mas vai falando, vai montando frase, vai falando. Lembra da criança? Ela não tá preocupada se tá falando certinho, não. Ela vai falando. A ideia aqui é se comunicar. I go to open window. Eu não sei como é a janela. Por isso a dica 1. Com o Google Tradutor, você não sabe, vai aprendendo. E o ideal é você formar frases com as coisas que te rodeiam, o que você faz no dia a dia. Por isso que é importante você seguir as 2 dicas. Eu recomendo muito que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui no final, que é justamente esse, como montar frases em inglês. Lá eu explico bem melhor tudo isso que eu falei e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu sou o Thiago, essa é a minha trajetória no inglês e te vejo no próximo vídeo. See you! Tudo que eu encontrei foram vídeos meio que confusos, onde as pessoas estavam falando um pouco muito indo pro lado da gramática, de regras. Teve um que falou até em objeto direto, objeto indireto e tudo mais. Então, assim, fica muito confuso, não é isso que a gente precisa, né? A gente quer uma facilidade